Bem, vai lá. Meu nome é Rodrigo, sou segurança aqui. Só uma exposição sobre o centenário do Roberto Guilherme Marques, tá? Um grande paisagista daqui de Brasília, que também contou com várias obras aqui, tanto nacionalmente como internacionalmente. Tá? Seguimos adiante, a gente vamos ver um pedacinho da história dele. Tá? Guilherme Marques nasceu em 1909, faleceu em 1994, nasceu em São Paulo e viveu sua maior parte da sua vida no estado do Rio de Janeiro. E sua formação artística está relacionada a um período de um ano que viveu na Europa, quando aos 19 anos se mudou para a Alemanha e com a sua família lá se dedicou aos estudos de canto e pintura e frequentou museus e assistiu óperas para se praticar seus desenhos e se dirigia às estufas de Jardim Botânico de Dahlem, na cidade de Berlim, onde diz ter descoberto as plantas brasileiras. O que pouca gente sabe é que, além de paisagista, o Roberto Guilherme Marques também fazia obras como pinturas em telas, né, esculturas, joias e mosaicos. Vendo mais adiante aqui, vamos ver projetos dele, como o projeto do Jardim Palácio Gustavo em Ipanema e também um projeto de jardim para o Grande Hotel de Pampulha, em Minas Gerais. Esse aqui é um sítio dele que está localizado na Barra da Guaritiba, no Rio de Janeiro, que foi tombado como patrimônio histórico e conta com a diversidade de mais de 3.500 espécies da nossa flora brasileira e que hoje é usado para estudiosos como botânico, paisagista, jardinagem, né, e também está aberto ao público. Essas imagens aqui são de pessoas que acompanharam o Guilherme Marques em vida, que são paisagistas e arquitetos que trabalharam junto com o Guilherme Marques. Logo mais adiante vemos obras aqui como Jardim da Residência de Odete Monteiro, no Rio de Janeiro, Jardim da Fazenda Vargem Grande, em Areia, São Paulo, Jardim do Parque Guilherme Marques, em São José dos Campos, e obras mais conhecidas, como a Praia de Copacabana. Importante ressaltar que obras feitas por Guilherme Marques foram esses mosaicos que estão expostos, né? E ele era um artista modernista, sendo que sempre preservava os traços que já existiam no local, sendo esses que estão aqui, como podem perceber, os traços que já existiam nas ondas, que são de pedras portuguesas, que já existiam no local e ele manteve. Mais adiante aqui, estamos aqui com o aterro do Flamengo, né? Que essa área todinha foi aterrada, foi daí que surgiu o nome de aterro do Flamengo, né? Com o paisagismo de Guilherme Marques. E obras internacionais também, como o 17 aqui, o Parque Kuala Lumpur, em Malásia, a 18 aqui, que é o Parque Del Leste, em Caracas, a 19 o Parque Biscayne Boulevard, em Miami, e os Jardins da Unesco, em Paris. Logo mais adiante, vamos ver as obras aqui principais feitas em Brasília, como o Jardim do Palácio do Itamaraty, a parte externa do Palácio do Itamaraty, a parte interna do Palácio do Itamaraty e os jardins do Palácio do Itamaraty. Logo mais adiante, vamos ver aqui os jardins do Palácio da Justiça, os projetos de Oscar Niemeyer, a parte de baixo, o Tribunal de Contas da União. Isso aqui é a parte interior do Tribunal de Contas da União. E o nosso Teatro Nacional, a parte interior do Teatro Nacional e as arquiteturas de Oscar Niemeyer. Logo mais adiante vamos ter aqui a superquadra da 308 Sul, a 37 e a 38, e a Praça dos Cristais, que fica localizada no setor militar urbano, e a continuação dela aqui, que tem uma história muito bonita, que ganhou esse nome de Praça dos Cristais pela quantidade de cristais que acharam abaixo da terra na época da construção da Praça dos Cristais, e acabou se tornando a Praça dos Cristais de acordo em relação a isso. Logo mais aqui vamos ver outro tipo de obra de arte que ele também fazia, que é uma tapeçaria. Essa em especial está exposta no Congresso Nacional. Essa outra é uma imagem de satélite de Brasília. Esses pontinhos vermelhinhos são os pontos que eu acabei de mostrar, respectivos na imagem de satélite de Brasília. Logo mais adiante aqui, vamos ver as imagens do Parque da Cidade. O Parque da Cidade foi criado em 1978 pelo presidente Ernesto Geisel e pelo governador Elmo Cerejo Farias. A área ficou estimada em 420 hectares, sendo considerado o maior parque da América Latina.
Esses pontinhos vermelhos são cada ponto no quais estão destacados aqui a administração do parque e todos os outros pontos que tem aqui no parque, pontos fixos. Isso aqui é o primeiro plano de Lúcio Costa para Brasília, sendo que no plano de Lúcio Costa para Brasília, essas duas círculos aqui, era para ser o parque da cidade, sendo que uma área era para ser botânica e outra área era para ser zoológica, que infelizmente não foi o que aconteceu, e o parque da cidade ficou mais aqui nessa região, né, que foi o projeto definitivo. Vendo mais adiante aqui, nós vamos ver um projeto do Parque da Cidade que foi apresentado pelo escritório de Guilherme Marx na Bienal de Veneza em 78, com o nome de Parque Recreativo Rogério Piton Farias, que de acordo com o filho do governador da época, que se chamava Elmo Cerejo Farias, e o filho dele sofreu um acidente automobilístico e ganhou o nome de Rogério Piton Farias como uma homenagem. Logo após, o nosso presidente Juscelino Kubitschek, com a morte de Dona Sara Kubitschek, o parque ganhou o nome de Parque Dona Sara Kubitschek, mais qual atualmente conhecido mais como o Parque da Cidade. Logo mais adiante vamos ver imagens do Parque da Cidade no período da sua construção, né? Como vocês podem ver, era uma área muito deteriorada, sendo que contou com muita colaboração do Guilherme Marx nessa questão do paisagismo, da flora, que eram áreas que estavam bastante acabadas, vamos dizer assim. Imagens aqui de Brasília, no começo de Brasília, né? E a continuação da construção do Parque da Cidade. A Praça das Pontes, que está desativada hoje em dia, e aqui o presidente da época, o Ernesto Gás, e o governador Elmo Cerejo Farias. Logo após aqui, vamos ver imagens de coisas que foram desativadas do parque e que ainda estão ativas também. Como o trenzinho. Esse trenzinho era utilizado para fazer um tour aqui no Parque da Cidade, sendo apresentado todos os pontos que existiam aqui no Parque da Cidade, os principais pontos. Isso aqui era um bicicletário que existia aqui, que essas bicicletas eram alugadas para as pessoas fazerem o ciclismo aqui no Parque da Cidade, ou que aquelas pessoas que não tinham possibilidade de trazer suas bicicletas no local, alugavam essas bicicletas para usufruir aqui do nosso Parque da Cidade. Mais adiante, imagens do cotidiano da pessoa aqui no Parque da Cidade. E aqui imagens do Parque Ana Lídia, que foi muito tempo desativo e foi reaberto agora no dia 12 de outubro, respectivo Dia das Crianças, e já está em funcionamento. Vemos aqui nessa imagem o Parque Nicolândia, o Nicolândia Parque, né, que fica logo mais ali adiante de onde nós estamos. O Castelinho, que é uma obra que fica muito ali na frente, a 100 metros de distância da gente, e o Carreira Kart, que é um kartódromo que tem aqui. Isso aqui é uma obra de um artista nosso, brasileiro, Atos Bucão, é um banheiro público que fica logo adiante ali de onde nós estamos, né, que é um mosaico que está lá exposto em um banheiro público, e a entrada principal do Parque da Cidade. Logo mais adiante, vamos ver aqui os pedalinhos que também hoje em dia estão desativados, tá? Mas já existiram. E imagens do cotidiano, pessoas fazendo caiaque-ball na Lagoinha, e uma imagem panorâmica aqui do Parque da Cidade, especificamente da Lagoinha. Aqui o pessoal fazendo tai chi, aqui no Parque da Cidade, imagem do hangar ao entardecer aqui no Parque da Cidade, fica no Pesque Pague, e o anoitecer aqui no Parque da Cidade com essa imagem bela formando um espelho d'água, né? Temos aqui a Praça das Pontes, né, que está desativa, e aqui em específico a Praça das Pontes com a orquestra de jovens de Stuart. Aqui também outro projeto que foi desativado no Parque da Cidade, e muito conhecido, que é a piscina com ondas, né, que foi desativo também, infelizmente. E logo mais adiante vamos ver aqui a área de churrasqueiras, o cartódromo que foi desativado. Esse cartódromo foi desativado em relação à vegetação que existia, que estava se deteriorando e poderia causar acidentes, né? E elas estavam se acabando, essas árvores que existiam lá estavam se deteriorando mesmo.
e felizmente elas foram todas devastadas e replantadas, foram pegadas de mata nativa e replantadas e já estão florescendo, estão crescendo. Isso aqui é uma das imagens na década de 77, né, que foi uma das imagens, uma das coisas que foi levada ao governo da época a trazer uma área de lazer, que era utilizado como área de camping aqui. Isso aqui é a imagem do pessoal utilizando o parque, fazendo especificamente aqui cricket. E isso é um treinamento militar que teve aqui das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro, aqui no Parque da Cidade. O centro hípico aqui do Parque da Cidade e as quadras de esporte. Aqui são imagens da Caminhada da Lua, uma caminhada muito conhecida aqui, teve bastante repercussão, e o entardecer e o amanhecer aqui no Parque da Cidade. E toda a galera que apoiou, ajudou e realizou esse projeto aqui nosso do Parque da Cidade. Eu tinha 3 anos, minha mãe era tão fanática, que eu achava que tudo que vinha dela, tinha que absorver a qualidade que ela descobria, a qualidade que ela descobria na música de Beethoven, de Bach. E contava ela que a minha mãe, eu agora estou na casa, eu quero dormir, mas quando chegar na hora do filho, você me acorda, ela faz de palco, né? Que era uma música quase religiosa para ela, em que toda a luta do animal é em busca pela renúncia e pela purificação que você chega